Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A misericórdia de Deus é vista até nos juízos que ele faz. Eu quero ler um pouquinho aqui da história de Israel em 2 Reis, no capítulo 17, cujo título, na minha versão da Bíblia, o título não é original, cada versão dá títulos como quer. O título aqui é A Causa do Cativeiro. E o Senhor lista aqui todos os motivos, são muitos. Rebeldia, desobediência, Deus mandou profetas, eles transgrediram a aliança, cometeram violências e fizeram tudo o que era pecado contra Deus. Deus mandava profetas, alertava, Deus mandava castigo, eles não entendiam, até que chega o versículo 18. Por isto, Deus muito se indignou contra o seu povo, o que está acontecendo no Brasil hoje. Entenda isso. Deus muito se indignou contra o seu povo, Israel, e o afastou da sua presença. E nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Mas também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Vamos procurar entender isto. A divisão de Israel foi uma ação de Deus. O profeta Semaías falou para o Roboão que não fosse guerrear contra os irmãos israelitas do norte. A guerra aconteceu depois com o filho de Roboão, o Abias. Mas naquela época, imediatamente após a separação, o profeta Semaías foi dizer: o rei Roboão, o Senhor diz, eu é que fiz isto. Então, não vá pelejar contra seus irmãos. Eu é que fiz isto. Aquela divisão foi feita pelo Senhor por misericórdia. Para não destruir o povo todo, Deus permitiu que ele fosse separado. Uma parte mais podre foi com o reino do norte e o Jeroboão. Não sem alerta de Deus. Deus avisou muito Jeroboão, mas ele insistiu. Deus quer exortar os líderes que são responsáveis por dividir o povo de Deus, pela sua atitude carnal e vaidade e exacerbação de doutrinas e pretextos para eles dominarem. Há líderes que querem estar à frente, eles querem mandar, eles querem que a igreja seja deles. O Jeroboão não resistiu às tentações, mas ele foi alertado pelo Senhor para não seguir aquele caminho. E Deus o alertou bastante, mas ele seguiu. Na verdade, Deus via que aquela banda podre do povo, o povo de Israel, as 10 tribos, não tinha mais esperança. E, por fim, depois de ter dado séculos de oportunidade, cerca de 3 séculos de oportunidade para aquele povo, eles se desviaram por completo e Deus acabou com aquele povo. O pouco que sobrou mandou para o cativeiro. E a gente vai ver que até nisto Deus é misericordioso. Mesmo aqueles do cativeiro teriam oportunidade de ter uma nova chance se eles se arrependessem, mas isso não aconteceu. Então o texto diz que só sobrou Judá. Por misericórdia, Deus separou as 10 tribos para poder concentrar o seu amor na tribo de Judá, que estava junto com Benjamim, para ter esperança. E de fato Deus teve alguma esperança com Judá,
Mas o texto diz que até Judá seguiu o caminho de Israel e não guardou os mandamentos do Senhor e se afastou por completo. Aí Deus rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu até que os expulsou da sua presença. Mas vamos notar um detalhe, que desde que Deus acabou com Samaria, o Reino do Norte, no ano 722 a.C., através da Assíria, passaram-se quase 150 anos de misericórdia de Deus sobre Judá, dando oportunidade a Judá que se arrependesse, mandando profetas, muitos dos profetas registrados na Bíblia, como profetas menores e até maiores também, como Jeremias, profetizaram nessa época que Deus estava dando oportunidade a Judá, mas já tinha acabado com Israel. A misericórdia de Deus teve muita paciência durante quase 150 anos para salvar Judá, poder salvar alguém. Deus tinha a intenção de salvar alguém que fosse, mas Judá seguiu o mesmo caminho de Israel e se embrenhou pelo pecado, e Deus teve que rejeitar a Judá também. Matou a maior parte da população e o que sobrou mandou para o cativeiro. Mas esse pouquinho que foi para o cativeiro de Judá, 5 a 10 mil pessoas, era para preservar a linhagem santa da qual Jesus nasceria e para preservar a Bíblia também. Um dia eles voltaram do cativeiro para a última oportunidade com os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, na época de Esdras e Neemias, mas não adiantou, aquela oportunidade foi fechada e a antiga aliança se acabou. Deus deu oportunidade até o fim, sempre pela misericórdia dele. E eu quero citar mais um episódio ainda aqui em 2 Reis, no capítulo 17, que é muito interessante, marca a misericórdia de Deus, porque Deus agiu daquela maneira com o reino do norte. O cativeiro de Judá foi diferente, todos foram para a Babilônia. O cativeiro do norte, o rei da Assíria espalhou todos os israelitas sobreviventes, eu acho que não eram muitos, espalhou por outros povos para eles se misturarem e perderem a identidade, o que de fato aconteceu. E eles então se espalharam, mas para não deixar a terra vazia, Samaria e todo o Israel do norte, o rei da Assíria trouxe gente dos outros países para morarem ali. E eles são chamados a partir daí de os samaritanos ou novos samaritanos. Eles vieram com boas intenções, mas não conheciam a Deus. Deus enviou leões para que eles se apavorassem e pudessem entender o poder de Deus. Quando aqueles povos vieram morar em Samaria, trouxeram os deuses deles. E Deus mandou leões que mataram muitos da população, e a população ficou apavorada. Um sacerdote deles entendeu, isso aí é porque nós não sabemos adorar ou temer o Deus dessa terra. E eles entenderam que isso era verdade, mandaram chamar um sacerdote daquela terra que conhecesse o Senhor, e esse sacerdote veio e ensinou os novos samaritanos a temer a Deus. E eles desenvolveram um culto misto, temiam a Deus e aos outros deuses deles também, que eram demônios, nós sabemos disso. Misturados, mas Deus aceita mistura? A Bíblia não é clara? Sede santos porque eu sou santo? Nada de mistura. Vamos procurar entender. Quem comigo não ajunta, espalha, mas quem não é contra nós é por nós. Vamos entender isso. Deus não aceita mistura para quem é do povo dele e conhece a verdade. Tolerância zero para com a falta de santificação. Ninguém vai ser salvo se não se santificar. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tolerância zero para
com quem é misturado. Crente que gosta do mundo não vai subir no arrebatamento. Quem tem um pouquinho de mundo no seu coração não vai subir. Só quem é totalmente do Senhor, tolerância zero de Deus, por causa da sua natureza. Eu sou santo, então quem quer estar comigo, que se santifique. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, isso é claro. Mas então, por que Deus foi favorável aos samaritanos? Porque eles estavam na ingenuidade deles, na ignorância, como Naamã da Síria, que queria levar a terra de Israel para adorar o Deus de Israel lá na Síria. Ele não tinha ideia de quem era o Deus de Israel. O eunuco etíope, ele vinha na ignorância dele, mas com sede de coração. O Cornélio buscava Deus na ignorância dele. Por isso Deus mandou o Pedro. Os samaritanos eram sinceros, por isso Deus mandou um sacerdote falar para temer a Deus. Eles não tiveram o entendimento de deixar os ídolos deles para poderem ter o Deus verdadeiro. Eles não tiveram nenhum evangelista que dissesse a verdade. A prova de que Deus teve paciência com eles é que, quando Jesus veio, Jesus deu uma atenção muito especial aos samaritanos. Você lembra da mulher samaritana, do amor que Jesus teve para com os samaritanos? Jesus entendeu aquilo. Mais tarde, nós encontramos Jesus dizendo que o evangelho será pregado em toda a Judeia, depois Samaria e até os confins da terra. Quando veio o diácono Filipe, evangelizando em Samaria, você se lembra o que aconteceu? Um grande avivamento, multidões se converteram e Deus enviou os apóstolos principais, Pedro e João, para lá para orientar aqueles samaritanos. Então veja que, mesmo misturados, porque eles eram sinceros, Deus teve paciência com eles e os amou. E, no fim, eles tiveram um privilégio muito grande de se converterem ao Senhor com o Filipe, que os evangelizou. Bem, conclusão. Deus é extremamente rigoroso para com você que conhece a verdade. Não pense, nem imagine ter um dedo fora do caminho de Deus, achando que Deus vai quebrar o seu galho. Não, não e não. Agora, para com os de fora que não conhecem a Deus, Deus é extremamente misericordioso, estende a mão e vai dar oportunidade para eles se converterem. É o que está acontecendo agora em todo o mundo muçulmano. Milhões de muçulmanos estão se convertendo ao Senhor. Convertendo meio, eles não têm condições de se ligarem a uma igreja, de se batizarem direito, mas Deus está salvando entre eles, como entre os samaritanos. Procure entender isso, a misericórdia de Deus, mesmo fazendo juízos, a misericórdia de Deus para com os que são de fora, que ainda não conhecem a Deus. O Senhor é extremamente misericordioso. Louve a Deus por isto, pelo caráter de Deus.